que é o seguinte, toda vez que a gente abre um aplicativo, eles perguntam assim, permitir sua localização ou não permitir? Qual que é a sua orientação em relação a isso? Eu fico um pouco Fantástico. insegura de falar permitir, quer dizer, não sei nem quem está por trás desse aplicativo e sabe onde eu estou, se eles vão continuar sabendo, se vão continuar sabendo, né, durante os dias, mesmo que eu não esteja lá acionando o aplicativo, se eles vão ter esse acesso na Legal. minha vida. Isso aí existe? Como é que Com funciona? certeza, com certeza. O que acontece, por exemplo, quando você pega lá o celular, né, o Android é seguro, mas ele não responde pelos aplicativos Que que você estão, está tá utilizando. baixando, é. Então, muitos aplicativos, para que eles funcionem, a localização ela é necessária, não tem como eu usar o aplicativo sem. Agora, aplicativos que estão pedindo demais, como, por exemplo, acessar sua galeria, ler seus e-mails, né? São permissões que não fazem sentido, então sempre revogue. Agora, uma dica que eu dou bem interessante, quando você precisar usar a localização, a dica que eu dou é tenha um permitir durante o uso, diferente do permitir. Ah, Permitir permitir. durante o uso é o seguinte, usei o Uber, vim aqui para o estúdio, voltei, fechei o Uber, ele não está mais usando a minha localização. Assim, você impede que ele fique em tempo real gerando esse dado, que amanhã a gente não sabe, né? Vai parar nas mãos de quem, né? É uma Pois é, caixa é preta. uma caixa preta. Exatamente. Outra coisa que também falam bastante é assim: ah, você não pode ficar toda hora com a sua câmera aberta no celular. Que falam que isso aí as pessoas, alguém de algum lugar, olham pela sua câmera. Isso é fake. Na verdade, o recurso de câmera também é outra preocupação. A gente tem código malicioso, né? A gente pode falar aí de malware, né? Não é vírus, é um malware, que ele pode ativar a sua webcam. Ele Então, pode se ativar. você infectou, ele pode. Existem malwares que infectam a webcam abre, registra a pessoa e depois ele faz a extorsão. Eu quero X para apagar suas fotos. Ou eu vou encaminhar para sua esposa, para o seu marido, que é algo que constantemente acontece no escritório. Então, webcam também, somente durante o uso. Existem aqueles dispositivos físicos que tampam a webcam quando você É, não o está pessoal fala usando. Então, bastante é disso. muito baratinho, você vai lá, tampa, destampa, assim, é uma segurança que você tem. E gravador, olha que interessante, o iPhone e outros dispositivos, eles podem informar quando o gravador está ativo. Então, o iPhone, mesmo que você não esteja usando nenhum aplicativo, se o gravador foi ativado por um deles, aparece uma luzinha, um LEDzinho. Quer dizer, algum aplicativo está usando o gravador, está utilizando o áudio. Então, a ideia é você sempre acessa seus aplicativos e revoga as permissões daqueles que você não usa mais. Assim, você melhora a sua privacidade. Olha, Isso é interessante isso. Muito importantíssimo. bom, importantíssimo. Muito bom mesmo. E o celular? Deixa eu mexer agora com as pessoas. O celular é vício? Olha, hoje em Ele não dia... é psicólogo, ele é advogado. Mas tudo é feito hoje no celular, Não, né? porque E às vezes a gente tem que ser meio que psicólogo, às vezes, hoje, porque as pessoas hoje, infelizmente, elas... hipnotiza. Eu acho Sim. que é uma coisa que hipnotiza. Vicia, né? Porque eu vejo Vicia, as pessoas, eu chamo de imbecis, andando na rua, com o celular no nariz, e dane-se quem está na frente. Teve um que exatamente. morreu, foi atropelado porque estava com o negócio de som, ouvindo, veio um carro, buzinou, ele não ouviu e lá foi. Infelizmente, tem crescido muito isso, né? E a dependência da tecnologia já é uma preocupação de saúde. A gente tem uma ala do hospital aqui em Eu São não- Paulo, é- salvo engano, no Hospital das Clínicas, para trabalhar os dependentes de tecnologia. São pessoas que não conseguem ficar sem um minuto sem estar online. Quando eu falei, não é desse tipo de procurar um psicólogo, é saber se você não faz mal para os olhos, se não deve atrapalha fazer, o seu né? desenvolvimento Com certeza. mental. Existem muitas pesquisas Que, como nesse a sentido. gente estava falando, hoje em dia vai chegar a vez que o homem não vai mais falar. Sim, Porque sim. eles falam, quer dizer, elas são as pessoas que gostam de usar celular, elas não falam mais. A Só gente texto. só fica no texto. O áudio. Manda só texto. Exatamente. Cada vez mais. Porque é PQ, também é TBM. São os emóticos, né, os resumos, né, que hoje acontecem nos chats. Isso realmente é algo de se preocupar. A gente tem estudos aí, eu não sou médico, mas como eu acompanho muito próximo isso, né, até porque a gente lida com fraude, crime digital, de sociedade de pediatria, por exemplo, não recomendando para determinadas idades, recomendando o tempo adequado para o uso da tecnologia, porque realmente a pessoa pode perder a noção, não conseguir trabalhar, principalmente as pessoas em home office hoje, que é uma realidade, estão trabalhando em casa.
hoje, começou com a pandemia e continuaram. Se essas pessoas não têm uma disciplina, elas acabam não produzindo. E muitas vezes a gente tem casos de demissões, e aí entra o direito, de pessoas que foram dispensadas porque elas não conseguiam mais produzir, elas não conseguiam trabalhar. Estavam alienadas com redes Para sociais. de pensar, inclusive. Exatamente. Não, Ninguém mais faz eu conta. acredito que isso prejudique bastante. Cognitivo, a parte aqui da coluna cervical, da gente ficar assim. Exatamente. Acho que tem muitas coisas Com que certeza. a gente não vai vem- descobrir lá na frente. Não vem ao caso isso, mas é o hábito. Sim. Eu comecei a escrever humor com 16 anos. Aí eu fui fazer faculdade de Direito, eu não tinha gramática, eu não tinha como escrever de uma maneira certa, porque a minha escrita era cômica, é para quê, não é para quê. Então, quando eu fui advogar, eu tive que estudar português, peguei aula particular de português, porque a minha cabeça estava preparada para escrever piada, escrever coisas diferentes. Uma outra linguagem. E eu acho que o celular também, o ser humano vai parar de pensar, o Milagre. As gerações Que está atuais... tudo aqui dentro. Sim, sim. A tecnologia ela vem com tudo. A ideia é realmente você ter um assistente para todas as suas atividades. Hoje você depende de agenda do celular, você depende... O aplicativo que monitora a sua atividade física é do celular. Hoje, as conferências, uma ideia, o Zoom, uma conferência, um software de conferência cresceu 2000% na pandemia. Né? Então, as pessoas, o governo totalmente indo para o digital, a moeda é digital, a gente teve o Pix aí. A que faculdade, o meu filho estudava pela... EAD, EAD, né? EAD. Mas você acredita que um adolescente, bom, no caso do João Vitor, sim, mas acho que ele é uma exceção, vai acordar às 6 horas da manhã A disciplina ali, né? para ouvir uma aula online? É uma nova geração. E né? cadê uma o nova professor geração. Eu acho que... para te responder uma dúvida? Eu acho que é questão de adaptação, né? Eu acho Mas que o ser é humano, ruim, ele é amor. muito adaptativo, assim, não sei se existe essa palavra. Sim, Mas a gente vai adaptando, né? Eles Eu acho estão que eles estão aproximando. aproximando. Né? Essa geração ela tem uma intimidade com tecnologia. Você vê Sim. cada vez mais os polos físicos de faculdades fechando e uma central com o professor transmitindo para o Brasil inteiro. É uma realidade a EAD. Né? A gente não vai muito longe. Teleconsulta, por exemplo. A teleconsulta. Eu sou contra e a favor. Depende da especialidade, depende se é o seu primeiro contato com o paciente, porque a gente já tem reclamação do próprio paciente reclamando que a gente não pega neles. Não Imagine tem mais fazer o uma contato, teleconsulta. Ainda mais na área da saúde, né? Ainda mais na área da saúde, Sim. que a gente não tem essa coisa humanizada. E aí aparece um monte de telemedicina por aí. Eu vejo até na Rede TV aquele senhor lá, o careca lá, falando assim: você tem o seu Nem vou dizer o nome dele. o seu médico por R$ 50. É só ligar lá que você tem a Não, consulta. ele é meu amigo. Não, fala Não, mal mas dele. assim, poxa, tá vendendo. Ele é meu amigo, amor. Não. Mas é horroroso isso. Não. É horrível isso. Ele tá Ele é acabando meu com. amigo. Não, mas assim, tá usando de uma forma um pouco errada, vamos dizer, porque você fazer uma consulta, Sim, né, por R$ 50, você não viu Não, uma não dá. pessoa. Gente, que medicina é essa? Isso é um D o Peter Diamandis, ele fala dos 6 Ds da disrupção, né? Então você pega o Uber. O Uber tem a maior frota de carros, não é dono de nenhuma. O Airbnb é dono do maior acervo, né? Se assim podemos dizer, de unidades de apartamentos, de hotéis. casas, e não é dono de nenhum. Né? A Netflix, que popularizou. A Netflix ela consumia correio porque ela mandava os títulos por correio. A partir do momento que ela trouxe online, ela é uma das maiores consumidoras do tráfego de internet dos Estados Unidos. Aí você pega o WhatsApp, que foi desacreditado muitas vezes e hoje está aí. E você pega aqueles negócios seculares, como locadora, né? A Blockbuster, Você tá por falando exemplo. disso esses dias. A Kodak. Então, a disrupção, a tecnologia, ela tem vários Ds, né? Primeiro, ela decepciona, e um dos Ds é desmonetizar, porque não tem como Olha, que competir interessante. com um negócio digital, em todas as áreas, seja na saúde, seja no direito, caso Alberto também é advogado. Se você não entender esse contexto das consultas online, do atendimento, você fica para trás, porque o seu concorrente não é mais um grande escritório, mas é alguém que está lá na casa dele, no home office, e que se posiciona melhor na internet. Né? Isso E aí, tem as questões. isso aí a gente já está até consciente que existe o médico analógico e o digital. Estou falando da minha área, né? Exato, O advogado analógico e digital. E assim Isso, vai, exatamente. porque a gente precisa estar junto ali, né? Sem dúvida. O comércio está em agonia. Porque você compra um negócio nos Estados Unidos, 2 dias depois está aqui
por um preço Exatamente. absurdamente menor. Eu sei porque eu fui comprar Um suporte de um TV. suporte de TV. Acho que é bom. Aqui a gente não tem publicidade, então eu posso Não, falar. é. Tranquilo. Naquele. No Mercado No Livre. Mercado Mercado Livre, Livre, R$ Mercado 48 Livre. reais. Na loja, 80. Exato, exato. Igual, igual. Sim, sim. Só que ele entrega em casa. Eu tive que pagar estacionamento, gasolina. Nada. E às vezes é full entrega no dia seguinte, Até o dia né? Então, no seguinte. dia Então, seguinte. então tem outra característica da internet, né? Essa base para o e-commerce hoje que a gente fala, o ticket médio de produtos de uma loja virtual é em média 15% mais barato do que um ticket de uma loja física. Isso é fato. Isso quando é loja nacional. Aí você pega a integração da internet, hoje você compra na China, naqueles sites que nós sabemos, que tem a data de entrada, o produto chega pode demorar um pouco mais, mas entrega, e o comerciante local, se ele não vai para o e-commerce, ele tem essa dificuldade, porque a internet ela desmonetiza, realmente você As tem vendas. uma queda. Então hoje você tem acesso a vários produtos de vários locais, e hoje nós estamos falando de social commerce também. São pessoas que vendem pelo Instagram, por exemplo, né? Então, nós também vendemos pelo Instagram. Eu vendo meus serviços quando eu me coloco lá como profissional, né? O podcast ele está vendendo ali, está mostrando ali o trabalho dele, a doutora também está colocando. Então, a tendência é a gente unificar, vai estar tudo numa mídia só. Você vai conseguir comprar pelo seu WhatsApp, pelo seu comunicador, e isso vai integrar numa mídia que você faz compra. Ah, eu gosto disso. Olha, não é que eu É, queira Eu acho ser, é uma legal. convergência, né? É. não é que É eu o queira ser assim, omnichannel. o bonzinho, o São Francisco de Assis, nada disso. Mas eu penso muito no homem, no ser humano. Sim. Isso é Disrupção, algo isso é muito muito- sério. A Constituição, Isso me incomoda, sem o dúvida. Milagre. Mas Isso claro, me chateia. isso- Porque você aluga uma loja, você paga imposto, você gasta em propaganda. sim. Aí chega uma indústria internacional, você pega esse negocinho aqui, você compra um carro. Você monta uma casa. E muita pirataria, diga-se de passagem, muito contrabando, e que não tem como um comerciante local competir com contrabando, internet, cara. é. Não está pagando imposto, que às vezes ele consegue cair numa aduana, reter, mas às vezes não. E essa preocupação com pessoas é uma garantia da Isso me Constituição. preocupa. Claro. Isso é uma claro. garantia da É Constituição? uma Isso tem na garantia, lei? proteção em face da Ah. automação. É lógico que existem serviços aí que, infelizmente, eles vão se tornar obsoletos por conta da tecnologia, que a tecnologia já vem fazendo, e isso é uma realidade, mas é necessário também pensar na preservação do emprego, né, na preservação desses direitos sociais. E você vê aí uma série de iniciativas nesse sentido. E a própria demissão agora das empresas de tecnologia, não sei se vocês viram Eu aí, vi quantas bastante. pessoas sendo demitidas. Pandemia, todo mundo foi para o online. Indo para o online, os serviços digitais aumentaram a demanda. Indo para a demanda, nós precisamos contratar mais. E agora a gente teve uma bolha, né? Porque não é mais necessário tudo isso, e a gente está tendo essas demissões em massa. Mas essas demissões em massa está sendo por conta disso, dessa substituição, como é que você fala? A que é desmonetização? desmonetização Não necessariamente. Não, no caso dessas demissões em massa que nós estamos vendo, foi a bolha mesmo. Então, as pessoas demandaram mais serviços digitais. Tem pessoas que pela primeira vez foram para um home office, tem um computador lá da empresa, começaram a trabalhar para a empresa. A pandemia acalmou, eles não voltaram mais. A pessoa usou mais conferência online, usou mais serviços, mais então- estrutura de armazenamento na nuvem. E precisei de mais demanda, só que agora a demanda normalizou. Então, nós estamos vendo aí cortes e cortes, não só de empresas americanas, né, que também nós somos consumidores de serviços americanos, mas também de empresas nacionais que estão cortando. Então, é uma preocupação. O ideal seria a gente equacionar crescimento tecnológico sem enfim, atrapalhar o ser cortar. humano, né? Mas, infelizmente, tem muitas profissões que vão se tornar obsoletas. Então, até para os jovens, né, a gente já indica profissões em alta. Nós temos Sim, é programação, verdade. Big Data, Analytics, estamos falando aí de internet das coisas, blockchain mesmo, que é essa tecnologia que suporta as criptomoedas. Então, ao mesmo tempo que algumas profissões estão cedendo espaço, hoje a gente fala de advogado inteligente, inteligência artificial no direito, né? Então, que consegue analisar casos e consegue fazer a petição. Na medicina, então... Eu vi ontem um aplicativo, amor, até eu printei no meu celular, um aplicativo que eles fazem toda a sua avaliação de médico, nutrólogo e nutricional, te dão
todos os resultados e ainda te dão tratamento. Eu falei, Olha gente, só. que é isso? Que absurdo. Exatamente. Né? Que não é, querendo assim falar mal, mas cadê a qualidade desse serviço? perigo. Não tem Isso ser é um humano nisso, perigo. né? É o que eu sempre digo. E a doutora Renata colocou muito bem, Carlos Alberto. Não há tecnologia que substitua O a ser interação humano. humana. Então as pessoas, o advogado existe. vai acabar de maneira alguma. Sempre vou É, precisar eu do acredito trato que não. humano. Por mais que o robô consiga acertar os julgados, consiga prever qual é a mente daquele juiz ou daquele magistrado, eu sempre vou precisar daquela interação, daquilo que é humano, daquilo que a máquina não consegue Eu acho replicar. também. Só que nós vamos ter que nos reinventar também. Não é simplesmente continuar fazendo as coisas de anos atrás hoje. A gente vai ter que entender esse contexto, mas o humano ele vai ser sempre indispensável. Eu não vejo, principalmente na área de saúde, por mais que eu tenha esses automatizadores de diagnóstico, de receita, o ser humano é insubstituível. Imagina ela que é dentista, né? Que tá aqui com Exatamente. você. Como é que você vai tratar um dente pela internet? Fazer um canal, né? Fazer um canal online. Online, Ah, não isso é existe maravilhoso. isso, gente. Para mim que tem medo de dentista, nossa senhora.